É interessante ver como há uma coisa que vem desde a antiguidade e talvez para o universo masculino seja um pouco difícil de compreender, que é o quanto que as moças gostam de joias. É interessante, às vezes você vê notícia que o ladrão entrou na casa, roubou R$200 e 80 mil em joias. Você fala, rapaz, nem sabia que podia ter 80 mil reais em joias, não é? Mas é interessante que essa ideia de tesouro, de joias, isso é falado na Escritura, às vezes, como uma recomendação apostólica para se tomar cuidado com isso, como eu estou citando para vocês, 1 Pedro capítulo 3, fala que a beleza da mulher não esteja nos seus enfeites, nas suas joias, no ouro, no cabelo trançado e tudo mais. Mas muitas vezes a ideia das joias, ela é colocada na Escritura como algo que compõe um tesouro. E muito do que o Evangelho muitas vezes é comparado a tesouro. Estou mencionando para vocês, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 19, quando diz, obrigado filho, não acumular tesouros no céu, na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde nem a traça corrói, nem os ladrões roubam e furtam. Ou então, por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, e um homem vendendo tudo o que tinha comprou o campo para ter acesso àquele tesouro. Ou então 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Ou então em 1 Coríntios 3,12, que diz: se alguém constrói sobre esse alicerce, usa ou ouro, ou prata, ou pedras preciosas, falando no sentido positivo das obras dos crentes, ou no sentido menos positivo, madeira, feno ou palha. Enfim, eu estou falando tudo isso para vocês porque eu vou usar essa analogia hoje, no nosso tempo de estudo, a analogia das joias, a analogia do tesouro, a analogia das pedras preciosas, e por isso que eu dei o nome desse estudo da gente hoje de um diamante bruto. É o que nós vamos ver no texto de hoje, um texto que eu pensei bastante. Então eu vou pedir que você abra comigo o livro de Atos, capítulo 18, versículos 18 a 28. Nós vamos trabalhar a ideia de tesouro a partir de pessoas que compõem o reino de Deus. Em Atos 18 vai surgir um personagem, e eu quero trabalhar esse personagem como essa joia preciosa que vai ser descoberta, vai ser lapidada e depois vai poder brilhar à luz de Jesus. É isso que nós vamos ver no texto de hoje. Atos capítulo 18, versículos 18 a 28, e diz assim o texto bíblico. Olha, Isaac, você falou que o seu estava pequeno. Pois é, pega aí na sua Bíblia, tá? É para forçar os irmãos a lerem na sua Bíblia. Diz assim o texto: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga.
Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Turma, é um texto que lida com duas realidades que acontecem ao mesmo tempo, dois personagens. É um texto que lida com o apóstolo Paulo, terminando o que nós chamamos de segunda viagem missionária. E enquanto ele vai narrar o que acontece com Paulo, ele mostra também o que acontece nas regiões em que Paulo deixou para trás com o surgimento de Apolo. Então, só para dar um posicionamento para vocês, Paulo então ele estava na cidade de Corinto, ele desce até aqui Cencreia, ele pega o navio, ele vai para Éfeso junto com Priscila e Áquila, ele prega ali na sinagoga, deixa Priscila e Áquila para lá, ele pega mais um navio, desce até Cesareia, não aparece no mapa, eu esqueci de ver e cortou, e depois de Cesareia ele sobe até a igreja enviadora, que é a igreja de Antioquia. Lá em Antioquia ele gasta algum tempo, e depois agora a igreja vai enviá-lo, nesse texto só menciona, vai enviar Paulo para que é chamada a sua terceira viagem missionária. Então, Paulo termina a sua segunda viagem missionária, e é interessante aqui que o texto menciona, en passant, que ele faz um voto para chegar em Éfeso, e se discute muito na literatura o que é esse voto. Muito possivelmente ele fez um voto de Nazireu. Nazireu é uma forma de separação que existia no Antigo Testamento, de alguém que ou para a vida toda, ou por um determinado tempo, se abstinha de certas práticas como cortar o cabelo, como tomar vinho e alguns rituais e tudo mais. Então, o voto de Nazireu provavelmente era ou para pedir algum tipo de oração ou proteção para o Senhor, ou então como gratidão ao que Deus tinha feito. E a gente não sabe por que ele faz isso. Mas ao fazer isso, quando Paulo chega em Éfeso e vai para a sinagoga, me parece que isso deu um bom resultado, porque ele chega lá e pela primeira vez, no livro de Atos, quando ele chega numa sinagoga, ele é bem recebido. Então ele é bem recebido ali e o pessoal fala: Paulo, fica mais tempo. E pela primeira vez no livro de Atos, Paulo fala: não, eu tenho que voltar. E ele volta ali para a cidade de Antioquia, passando primeiro por Cesareia. E essa é a história do apóstolo Paulo, ok, nesse texto. Mas o foco da gente nesse texto não vai ser o apóstolo Paulo. O que eu quero falar nesse texto é de outra pessoa que vai aparecer aí, que aí nós vamos lidar com essa analogia do diamante bruto que Deus tem nesse texto, na pessoa de um homem chamado Apolo, nesse texto que está aqui para vocês, também pequenininho, né, turma? Diz assim o texto, olha lá, versículos 24 e 25 que eu vou trabalhar agora, os dois primeiros que diz assim. Então, enquanto o apóstolo Paulo está indo para cá e descendo e subindo, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Eu estou usando nesse texto a seguinte analogia, que o povo de Deus é um tesouro, ok? Então estou tirando dessa perspectiva maior do Novo Testamento, que lida com o Evangelho como tesouro, a fé dos crentes como tesouro, mas é só uma analogia para a gente estar aqui. Então, a perspectiva que eu estou trazendo de forma didática, não está no texto isso daqui, mas para a gente lembrar durante a semana o povo de Deus é um tesouro, ok? E eu quero trabalhar em primeiro lugar que tipo de tesouro ele é. E eu quero trabalhar em primeiro lugar que esse tesouro é de pedras muito valiosas.
muito preciosas. Olha o que diz o texto: tinha um judeu chamado Apolo, e vai dizer que ele chega em Éfeso, ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor, não sabemos onde, não sabemos por quem, mas diz o texto que ele falava com grande fervor e ensinava com exatidão. Apolo é o que a gente chamaria, na geologia, de uma gema. Ele é uma pedra preciosa. Eu já fiz muita coisa na vida, eu lembrei, preparando o sermão aqui, que eu fiz uma matéria de geologia na faculdade. Não terminei a matéria, mas um dos cursos que eu fazia, tinha que fazer cursos em outras unidades, e eu fui fazer a matéria de geologia. Eu larguei no meio do semestre, por uma série de questões burocráticas ali, mas eu me lembro, gostei muito da matéria. O trabalho final era fazer uma coleção de pedras. Legal, né? Você tinha que fazer coletas em alguns lugares, e as pedras tinham que ser de um único tipo, já não lembro mais o nome, porque existem pedras que são mescladas, como o granito, por exemplo, e existem pedras que são puras, que só têm uma substância química, e é interessante que algumas têm alto valor, outras têm baixo valor. As que têm alto valor, elas têm alto valor por dois motivos: ou porque tem pouco na natureza, é difícil você encontrar, ou porque, embora possa ter muito, você tem dificuldade de extração. Então, tem bastante, mas para você localizar, ou é muito fundo, ou é em lugares específicos. E o que está acontecendo aqui no texto é que nós temos a descoberta de uma dessas pedras preciosas. Chega um homem chamado Apolo. Enquanto Paulo está viajando, está resolvendo a vida dele, chega em Éfeso, naquela sinagoga que tinha pedido para Paulo ficar, chega um homem chamado Apolo com essas características. Esse texto é importante, turma, para a gente lembrar que Deus continua trabalhando. Pensa comigo, apóstolo Paulo é importante? Paulo é muito importante. Aliás, depois a igreja de Éfeso vai de fato crescer. Quando Paulo vai voltar para lá no capítulo 19, vai ficar 30 meses. Mas se alguém perguntasse: meu Deus, o que vai ser da igreja sem o apóstolo Paulo? Aí quando você vê um Apolo que surge do nada, você fala: peraí. Sim, Paulo é importante, mas a igreja não depende de Paulo. A igreja depende do Senhor mandar as pedras preciosas que ele tem na sua mina, onde ele consegue tirar seus diamantes enterrados. E é interessante que as características de Apolo, elas são, é um currículo que ele traz, que você não vê mais ninguém no Novo Testamento ser chamado com esses nomes. Diz, por exemplo, que ele era um homem culto. E essa palavra significa um homem das letras, um homem instruído e experimentado em literatura, e versado em história e antiguidades. E se você vê de onde ele vem de Alexandria. Alexandria é um dos 3 polos culturais do mundo antigo, são Atenas, Alexandria e Tarso. Interessante, né? Paulo vem de um outro polo de cultura, Apolo vem de Alexandria, e ele é alguém que em Alexandria provavelmente já se destacava por essa palavra que é usada. Ele era um homem culto. Mas não bastava ser culto, diz o texto que ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Turma, Deus usa qualquer pessoa. Ele usa um pastor como Amós, um homem da roça, que colhe fruto, que pastoreia gado, mas Deus usa também o homem das letras. Mas veja comigo, se você olhar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a quantidade de escritos que nós temos de pessoas versadas na cultura é maior. Pensa comigo, Moisés foi treinado num palácio e foi treinado para ser da realeza. Vai dizer o texto de Atos capítulo 7, que Moisés tinha sido treinado como filho da filha do faraó, em grande conhecimento.
No Novo Testamento você pega os maiores autores em termos de quantidade e aqueles que escrevem bastante, trazem bastante informação. Nós temos Mateus, possivelmente dos 12 discípulos o mais instruído. Nós temos Lucas, que era alguém também com grego fenomenal, alguém muito instruído também, muito usado por Deus. E nós temos o próprio apóstolo Paulo, que escreveu praticamente 1/3 de todo o Novo Testamento. E se você juntar Mateus, Lucas e Paulo, dá a maior parte do que foi escrito no Novo Testamento. Ou seja, Deus usa essas habilidades que as pessoas têm. E Apolo é um homem assim, e ele tem, além da cultura, ele tem o conhecimento bíblico. Quando se consegue aliar esses dois espectros aí do ensino, vai terminar ali, fora instruído no caminho do Senhor, e ele falava com grande fervor, a palavra que indica que, além de tudo, ele era um excelente comunicador, um excelente pregador. Algumas versões traduzem que ele era eloquente, ele falava, ninguém dormia. Dizem as más línguas, e aí são más línguas, que Paulo não falava bem. E o pessoal usa aquele texto que o menino, à meia-noite, está sentado na janela, sabe, lembra? E ele cai no meio do sermão, vocês lembram disso? Então falou, Paulo não falava bem. Agora, vamos ser justos com o apóstolo Paulo, né? O cara está pregando meia-noite, o menino sentou na beirada da janela, né? Adolescente, impressionante, né? Tem que pôr grade quando é assim. Então não posso culpar o apóstolo Paulo, mas Paulo eventualmente fala aos coríntios que o pessoal fala da presença dele, enfim. Mas eu não sei como é Paulo. Apolo eu sei que é bom. O texto menciona que ele é eloquente. E mais, ao ser instruído, ele era fiel naquilo que ele foi instruído. Diz que ele falava com exatidão a respeito de Jesus, naquilo que ele conhecia. E isso eu vejo que encontrar alguém assim, é só o Senhor mesmo que tem os seus. Ele não depende de um Paulo, ele encontra um homem como Apolo. E aí eu pesquisei na internet e eu quero mostrar uma foto aqui para vocês aqui. Olha aqui. Imagina que você vai cavar um poço e você encontra esta pedra no caminho do seu poço. Pergunta para vocês, você vai ficar triste ou feliz? Estou lá cavando o poço, o rapaz falou na empreita ali, eu te faço 3 mil reais, 4 mil reais o poço, se eu não encontrar pedra, o cara vai lá e pim, encontra a pedra. Você vai ficar chateado? Depende do quê? Depende da pedra. Para a gente que é leigo, você ia ficar feliz de encontrar essa pedra aqui? Você vai ficar chateado? Não, vai ficar, nossa, eu fui fazer ali, olha a besteira que eu fiz. Nossa, achei uma pedra, 20 metros de profundidade. Vou ler para vocês a notícia. Homem encontra pedra preciosa rara avaliada em 515 milhões de reais em sua casa. Não é só a pedra, é o olhar de quem conhece a pedra. Esse Apolo é essa pedra que Deus conhece e que Ele traz para a sua igreja no momento em que não tem um Paulo. Ele conhece o seu povo e é interessante que... Isso aqui, turma, se você quiser pensar um lugar para ser missionário, esse camarada foi, acho que é no Sri Lanka. Isso, no Sri Lanka. Então vai lá, quem constrói um poço no Sri Lanka, né, e volta feliz da vida. Mas é interessante. Mostra para a gente como é o olhar de quem conhece. E Deus, Ele chama essa pedra preciosa que é o nosso Apolo, que demonstra que Deus não depende nem do apóstolo Paulo. Deus tem as suas gemas preciosas. Para a gente fazer uma aplicação nossa aqui. A nossa igreja, ela tem hoje um pastor e sou eu. Quero, já tentamos alguns momentos, gostaria muito de termos mais, assim que possível,
Mas eu sempre penso assim, houve um momento que eu pensava que se eu saísse da igreja, e eu acho que esse pensamento era real, considerando a situação que a igreja estava há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, logo que eu assumi essa igreja aqui, depois do pastor Thomas, nossa igreja tinha menos da metade de pessoas que tem hoje, e ela estava num processo de transição, muito machucada por várias situações, e há 9 anos atrás, logo depois ali dessa transição, a saída de um pastor, qualquer que fosse, eu, né, que era quem estava, mas qualquer um que saísse assim nesse nível de liderança na igreja, na minha opinião, a igreja teria acabado. Porque a igreja estava realmente... Se acontecer hoje uma saída pastoral, eu acho que a igreja sente. Muito do que é a nossa igreja tem as características pastorais, para o bem e nem sempre para o bem. Mas tem, muito do DNA da igreja é a liderança da igreja, o pastor que vai colocando do seu jeito, da sua filosofia de ministério. Mas eu estou muito consciente hoje, turma, que se eu sair e Deus tiver ainda um projeto para essa igreja, eu acho que inclusive a igreja pode melhorar bastante. Dependendo, claro, de como os irmãos lidariam com a situação e de quem assumisse a igreja. Mas o que eu estou consciente, vendo um texto como esse, é que não tem nenhum ministério que dependa de uma pessoa. Porque o reino é de várias pedras preciosas, várias. Quando a gente fala, Paulo, fica! E Paulo fala, desculpe, eu tenho que ir. Eu tenho que voltar lá para a igreja enviadora. Deus não fala, ai meu Deus, o que eu faço? Não. Deus já tinha um Apolo ali encaminhado para, de repentemente, chegar em Éfeso. E ele é uma pedra preciosa, uma gema a ser trabalhada pelo Senhor. O problema é que o texto vai dizer algo aqui. Versículo 25 e versículo 26. Veja comigo. Olha que legal, uma pedra preciosa. Mas olha lá o problema. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Podia parar aqui o versículo. Mas o versículo continua com um embora. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Ele tem bastante coragem. Só não sei se tem muito juízo, porque o texto diz: quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo é um diamante bruto, uma gema preciosa. Mas quando você olha os detalhes, você percebe, ele não está pronto. E usando a nossa analogia, o que ele precisa? Ele precisa do que nós chamaríamos de um processo de lapidação. O texto diz, homem culto, homem eloquente, ele prega, as pessoas não dormem, é interessante, ele fala com precisão, mas não é tudo. Tem a parte ruim também. Ele tem algo na sua teologia que é incompleto. Falta algo que a gente não sabe o que é. É algo relacionado ao batismo de João. Alguns comentaristas dizem, provavelmente, Apolo não estava tão ciente da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição. Não sei se é isso é especulação, a partir desse apenas o batismo de João. Mas o que eu sei é, a sua teologia não está perfeita ainda, não está completa. Alguém precisa chegar para esse menino e falar, puxa, você prega bem, legal, vamos abrir o texto agora? Vamos, que bom que você fala bem, mas vamos tentar lidar com a teologia um pouco melhor. E pior, quando ele prega, a sua teologia é pública, ele é percebido ali na sinagoga. Prega bem, mas ainda não sabe o suficiente. Turma, essas gemas preciosas do reino nunca
nunca, nem sempre eu falo nunca, mas eu vou falar hoje, nunca chegam prontas, nunca. Nenhum de nós, se é que somos essas gemas preciosas, nenhum de nós está pronto. E há momentos que de fato é necessário um processo que nessa parte de pedra preciosa é chamado de lapidação. E pensa comigo, qual que é o material mais resistente, mais duro que existe? Qual é? Que o pessoal diz aí. Qual é? Diamante. O diamante chega pronto na natureza? Olha, achei um diamante, ele já vem aquele, sabe, assim, as faces, é assim não? Chega uma pedra, né? Eu e você possivelmente já pegamos diamantes e jogamos nos rios, né? Porque a gente não conhece, né? Por quê? Não, já pensou que tragédia, né? E você, como que é feita a lapidação, né? Eu pesquisei na internet, e se está na internet é verdade, ok? Mas eu pesquisei na internet como é feita a lapidação dos diamantes, e ela é feita de maneira artesanal. E olha que interessante, quando são pedras preciosas, desculpa aí molecada, normalmente os ourives ou diamantives, não sei como que chama, né? Que trabalham com pedras de maior valor, são a partir dos 50 anos de idade, porque eles não dão uma pedra preciosa na mão de um garoto de 40 anos. Há duas formas de você lapidar um diamante. Uma é chamada de clivagem, que é você bater de forma muito rápida no diamante e ele quebra, mas esse normalmente não é o mais usado. O processo mais usado é um processo de lixa, feita com pó de diamante, porque só o diamante consegue lixar ou, de fato, tirar camadas ali do diamante. E é interessante que aí é feito faceta por faceta, e dependendo da pedra, se ela for um pouquinho maior, é um processo que demora vários meses, às vezes até mais do que um ano, para um diamante. Então tem que ser alguém experiente, é um processo de tirar parte por parte até ele deixar no formato, e demora. Só que, turma, diamante é uma pedra. No fim das contas, diamante é um pedaço de pedra, que se você jogar no rio, afunda do mesmo jeito que o cascalho que você usou na sua casa ali. É um pedaço de pedra. Agora, nesse texto, não estamos falando de pedra, nós estamos falando de gente. Gente que precisa ser lapidada. Se eu demoro um ano para lapidar um diamante, que é um pedaço de pedra, eu preciso ainda de mais cuidado para lapidar uma pessoa. E é interessante que o cuidado aparece no texto. Está lá o Apolão pregando na sinagoga, o pessoal fala, nossa, como esse cara prega. E chega Priscila e Áquila e sentam lá na sinagoga, e ele fala e dá umas orelhadas teológicas, a pessoa, falo ou não falo? E aí o texto diz, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Não é errado, a Bíblia não menciona errado você corrigir um ensino público, não é errado, mas nem sempre é a melhor forma. Às vezes é melhor, normalmente é melhor corrigir em particular. Nós temos uma baita gema preciosa, mas não é perfeita, turma. E vamos falar aqui. É difícil ouvir a correção, é difícil. O casal traz Apolo para casa, Apolo, vem almoçar em casa hoje. E aí ele fala, nossa, devo ter pregado tão bem que estão me convidando. Então, sabe aquilo que você falou? Abre aqui esse livro aqui, será que é isso mesmo? Você soube do que aconteceu com Jesus? Olha aqui, já estou com o manuscrito do Evangelho de Mateus, dá uma olhadinha aqui, o que você pensa? Eu sempre lembro da história, pai, que você conta de um colega seu, eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas que meu pai é da economia, meu pai é economista, né? Foi economista a vida, certo, pai?
Mas, então economiza bastante. Ele que me ensinou macroeconomia, microeconomia. Se vocês quiserem, eu posso dar uma aula para vocês, especialmente se alguém tiver insônia, é muito boa, né? E numa dessas palestras, ele sempre conta um amigo dele que não é crente. O indivíduo foi lá, foi uma palestra ali para o prefeito de São Paulo e fez os gráficos. E esse amigo dele, que também é economista, olhou tudo errado. Tudo errado. Porque você faz assim, aí o Estado e tal. Se fosse num ambiente profissional em que a pessoa não tem... Ela só quer se salvar, eu acho que você errou aqui. Esse cálculo seu não está batendo. Diante do prefeito... Não queima o filme? Esse amigo. Meu pai falou isso para me corrigir de algo que eu fiz publicamente. Ele falou, esse amigo não era crente. Terminada a conversa, chamou o rapaz de canto e falou, dá uma olhadinha nesse cálculo aqui, tá aqui os dados. Quem sabe, né? E de fato o cara estava errado. Ajuda, primeiro, todo mundo precisa ser corrigido de alguma forma. Especialmente na teologia. Na nossa igreja nós temos o famosíssimo grupo dos homiléticos. E o momento que a gente mais gosta dos homiléticos, quer dizer, a gente que fala, né? É quando eles pregam, é um grupo que estuda homilética e como dar aula. E então a gente escolhe como que vai ser, ensina como que é um sermão, ensina como é uma aula, e eles têm o privilégio de, diante daqueles 7, 8 rapazes ali, de ensinar e de pregar. Terminado o sermão, normalmente a gente tem um intervalinho, come uma pizza, uma esfirra, está todo mundo feliz. Quando termina, a gente faz a avaliação. Super legal a avaliação. Fala, você falou muito para começar leve, né? E todos nós temos isso, né? Também sou avaliado aqui e ali, não nesse grupo de homiléticos, fui avaliado na época de seminário, mas recebo feedback de um de outro aqui e falo, Pedro, você ficou segurando muito o seu celular. E isso é a parte tranquila. Muitas vezes a gente começa a cavocar em camadas mais profundas, certo, Júlio? Olha, isso que você falou, de onde você tirou isso? Isso que você falou, olha, foi fraco. Muitas vezes é difícil receber esse tipo de crítica. Eu me lembro de um amigo nosso, um aluno muito querido, que ia pregar na nossa igreja alguns anos atrás, e ele me trouxe o sermão dele. Então eu combinei com ele, como eu faço com Isaac, essa semana ia dar aula, nós sentamos, semana que vem já sentei com o Mateus para a semana que vem. E esse amigo, nós marcamos uma padaria aqui em Atibaia, ele ia pregar na igreja, ele me trouxe 6 folhas de sermão. Ele fala, qual é o texto, tal, eu olhei, fui passando as folhas, ele conta isso para os outros. Fui passando as folhas, olhei, falei, puxa, muito bom. Aí pus de ladinho, assim, ele fala assim, o Pedro pôs de ladinho. Pus o esboço dele de ladinho e falei, amigão, muito bom, tudo que você falou é verdade. Infelizmente, de tudo que você vai falar, nada está no texto. Vamos agora estudar o texto juntos? E ele falou que saiu, foi para casa assim. A esposa chegou e falei, e aí, foi tudo bem? Quando ele pregou na nossa igreja, foi um dos melhores sermões que eu vi na minha vida. Pregou muito bem. Porque ele ouviu a repreensão, foi no contexto de padaria, contexto particular. Porque até ele, que era um excelente aluno, precisava ser lapidado. E Apolo é esse homem que tem muito a dar, mas está nesse processo ainda como diamante bruto, em que ele precisa ser trabalhado pelo Senhor. Turma, é muito disso que é o trabalho de um pastor, é lapidar aqueles que de alguma forma atuam no ministério, seja na igreja, seja no seu trabalho lá fora.
E o texto termina com uma última parte aqui, um último processo de nós termos de fato essas pedras preciosas, esse tesouro na mão de Deus, que está nos versículos aqui 27 e 28, que diz assim: querendo ele, Apolo, ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Depois de ter sido trazido como uma pedra preciosa, bruta, para perto do reino, depois de ter sido duramente lapidado por Priscila e Áquila, chega a hora que todo discípulo precisa chegar, que é o momento em que ele vai, como joia preciosa, lapidada, ele vai brilhar à luz do Rei. O objetivo, turma, de todo o processo de ensino, de discipulado, de lapidação, não é um fim em si mesmo, ter uma joia que você pega e guarda no armário. O objetivo do ensino é lapidar o indivíduo, é que ele cresça para que ele brilhe para os outros à luz de Jesus. Joia no armário não serve para nada, só serve para o ladrão roubar. Interessante aqui, o texto vai mencionar então que ele então quis ir para Acaia. Eu sei que não aparece no texto, mas onde fica Acaia? A ideia de Acaia é que ele foi para a igreja de Corinto. A igreja que Paulo tinha deixado, ela está sem pastor, Paulo está circulando daqui para lá, para outro lugar, ainda vai visitar a Galácia, e não tem ninguém em Corinto, então talvez Apolo tenha ouvido falar do que Paulo fez em Corinto, e ele fala, eu quero ir para lá. E é interessante que diz o texto que os irmãos o encorajaram. Apolo não envia a si mesmo, é sempre um grupo de irmãos que fala, vai lá. É bonito, eu não acredito em autoenvio, eu acredito no envio da igreja, no envio dos irmãos. E Apolo fala, eu quero ir para cá, e o pessoal fala, vai para lá. Eles escrevem para Corinto e fala, tem um jovem aqui que chegou, chamado Apolo, recebe ele lá. E quando ele vai, ele diz o texto que ao chegar, ele chega, e ele está tão lapidado agora, que diz o texto que ele auxiliou muito os crentes, os que pela graça haviam crido. E também ele é um testemunho para os judeus, olha lá, refutava os judeus e ele provava para eles que Jesus é o Cristo. Ele trabalha com a igreja como pastor, ele trabalha com os de fora como alguém que prova quem Jesus é. Então é um homem que agora já é maduro para lidar com os desafios de um ministério, inclusive um ministério transcultural. Ele cresce, ele amadurece e agora ele faz aquilo que é o objetivo de todo o processo de crescimento e amadurecimento, ou que vocês chamariam talvez de discipulado. O objetivo é que o discípulo em algum momento se torne um mestre. Eu sempre menciono para vocês que Jesus fez isso com os seus discípulos. Se você olhar a palavra discípulos, a palavra estudante, ela aparece nos 4 evangelhos mais de 300 vezes. Quando você pega a mesma palavra aplicada aos 12 no livro de Atos, se eu não me engano, na melhor das hipóteses, acontece menos de 10 vezes. Os apóstolos são chamados discípulos no processo de formação. Depois eles são chamados apóstolos. O que eu estou dizendo? Chega uma hora que o indivíduo tem que amadurecer o suficiente para não ser mais aquele bebezinho que precisa dar comida na boca. Ele agora tem condição de receber o alimento e de alimentar os outros. É esse o objetivo dos irmãos crescerem. É esse o objetivo da igreja amadurecer. Não é para tá todo mundo bonitão, fortão. Não, a ideia é que a gente agora tenha de fato condições de ter um ministério relevante. Quando você vê as citações do apóstolo Paulo com respeito a Apolo em Corinto, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, Apolo já passou por Corinto. E olha o que Paulo vai falar
a respeito desse Apolo. 1 Coríntios, se você quiser abrir comigo, você pode, mas eu vou ser rápido, tá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro ou eu de Cristo. Ele está falando das divisões da igreja de Corinto. Mas eu acho interessante que ele coloca, você pensa, num Paulo e num Pedro como apóstolos. Apolo vai ter uma importância tão grande que ele entra nesse rolzinho que, por conta da imaturidade da igreja de Corinto, está havendo divisão. Mas mostra que Apolo deixou a sua marca nessa igreja. Capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Paulo se coloca o ministério de Apolo como complementar ao seu. Foi eu que plantei a igreja, e agora Apolo ele deu essa sustância para a planta crescer, que Deus faz crescer. Depois, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós, o que significa não ultrapassem o que está escrito, aprendam de nós. Coloca Apolo no mesmo nível de ensino, e olha, Apolo ensinava não ultrapassando o que está escrito. E finalmente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Paulo não tem ciúme de Apolo. Ele fala, eu queria tanto que Apolo fosse aí com vocês. Mostrando a utilidade desse irmão. Ele percebe ali o seu valor. Turma, é interessante que brilhar a luz do rei tem o seu grande valor, uma joia que brilha. Eu fiz uma pesquisa na internet, que deve ser verdade também. Eu descobri que eu não entendo nada de joia. Nada. Dá uma olhada nessas joias aqui. O que vocês acharam delas? Dá uma avaliação estética aí, por favor. Maurício, nosso ourives aqui, fala aí. E aí? 6. Alguém dá mais? Não? Qual que você usaria, Maurício? Alguém usaria aqui? Gostar? Não tem problema, tá? Eu não entendo nada de joia. Nada, absolutamente nada. São nada. Porque essas são as 10 joias mais valiosas do mundo. Olha lá. Vamos ver, qual que vocês acham? Se são as mais valiosas, qual que é a faixa de preço aí? Vamos lá, o que vocês acham? Vamos fazer um leilão aqui na igreja. Quanto vocês pagam aí? Vai. Para aquela ali primeiro, quanto que vai? Aquele azulzinho ali, quanto? 100 milhões de quê? De dólar? Oh, tá podendo, hein? Nossa. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino, né? Olha lá, quase, hein, Noah? 48 milhões. Você pagava? Se você tivesse, obviamente. Né? Eu te dou 1 bilhão aqui. Todo mundo tem 1 bilhão hoje do pastor aqui, tá? Depois você devolve. Então, vamos lá. Que mais? Vamos ver. Tá no sentido aleatório, tá? Qual que vocês acham que é a mais cara, na opinião de vocês? Aquele colar ali é o mais caro? É o coração? Vamos ver. Vamos lá. Olha lá. O Sky Blue, 25 milhões. É tudo em dólar aqui, tá? Coisa de pobre não. É dólar. Coração, 11 milhões. Quem falou coração é que nem eu. Sabe nada de joia. Nada. Não é? Essa é a tiara da princesa Catarina, 11 milhões também. Essa estrela rosa, gente, 72 milhões isso daí, é um anel. Não. Eu faço isso daí, você ganha um chiclete para mim um desses daí. Esse é o bracelete da Pantera, esse daqui do meio, 12 milhões. E depois é o diamante rosa, 46 milhões. Eu não sei a diferença entre um de cima e de baixo. Olha lá, esse é o colar L'Incomparable, 55 milhões.
Esse é um broche de 11 milhões. O pastor está de broche hoje. Nunca, nem se eu tivesse. E esse é o Hope, 200 milhões. Não entendo nada de joia, nada. Porque eu não pagava R$300 num desses daqui. Ia achar caro, ia reclamar, ia falar no Pix, você dá desconto. Não? Sabe o que me incomoda? São as joias mais caras do mundo. Olha o que é isso. Na minha leitura, isso é um pedaço de metal com um pedaço de pedra. Um pedaço de metal. Desculpa, moças, não quero. Né? Maridos podem presentear suas esposas, mas lembrem que você vai pagar por um pedaço de metal com um pedaço de pedra, tá bom? Então cuida da beleza interior, mas também pode dar o pedacinho de metal com o pedaço de pedra. Então não é pecado, quer dizer, já não sei, mas... Turma, se isso aqui vale milhões, quanto vale um homem trabalhado por Deus, que com aquilo que ele estuda e que ele fala, ele muda a vida das pessoas através da Escritura? É uma joia incalculável. Apolo é uma joia que assim, não dá para comparar. Isso é metal e pedra, aquilo é gente que Deus lapidou, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, mas auxiliou muito os que pela graça haviam crido. As pessoas precisam de ajuda, ele abre a Bíblia e ajuda as pessoas. Um homem lapidado pelo Senhor, ele pode valer muito mais que as joias mais caras do mundo. Eu quero terminar fazendo uma aplicação aqui à nossa igreja, a partir disso que nós estudamos aqui, que o povo de Deus, ele é um tesouro. E é muito interessante. Conhecendo, a nossa igreja tem essa filosofia, não é o tamanho, é a filosofia. Nós temos a filosofia de tentar conviver como comunidade e crescer junto, amadurecer junto. E eu fico admirado como pastor de estar perto de vocês, da grande maioria de vocês, que nós vamos percebendo, todo mundo tem o seu lado que precisa lapidar mais. Mas a gente vai vendo, olha, eu sou pastor daqui há 10 anos, membro dessa igreja há 17 anos. Há pessoas que a gente conhece esse tempo todo. Nós estamos vendo Deus trabalhar. Por que Deus tem reunido nesse ambiente aqui pessoas que Ele está trabalhando tanto? Por que Ele está permitindo a gente estar junto em momentos de lapidação, de conversas, de crescimento, de discordâncias eventualmente? Turma, Deus quer que a nossa igreja, como corpo e individualmente, que a gente brilhe. Brilhe aqui, brilhe lá fora, brilhe em casa. E por aquilo que a gente está aprendendo aqui, que eu estou aprendendo junto com vocês. Eu sempre falo, nós estamos juntos no processo. Estamos juntos. Tem coisa que eu estou atrás, mas tem muitas coisas que estamos juntos. Na melhor das hipóteses, junto. Deus está fazendo isso porque Ele quer que a gente brilhe. E tem muita gente aqui com um potencial maior, desculpa, eu vou falar, um potencial maior do que só viver aquela vidinha de eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, me aposentar e viver. Mais do que isso, servir a Deus como um Apolo. Tem gente aqui que pode isso. Vai depender do quanto a gente está disposto a ser essa pedra bruta, a ser trabalhada na mão do nosso Mestre. O que eu tinha para a gente, a partir desse texto, é isso. Vamos orar. Senhor Jesus,
Eu sou tão grato pelo Senhor que chamou Apolo e demonstra que o ministério ele não depende de uma pessoa, mas depende de um Senhor que conhece o seu povo e que escolhe pedras preciosas onde Ele quer e as leva no tempo certo também para onde precisa. Muito obrigado pelo exemplo de um Apolo que supre a ausência do apóstolo Paulo. Mas eu te peço da mesma forma que nessa igreja, tantos anos depois, séculos depois, que o Senhor levante pessoas que venha a lapidar a nossa teologia, a nossa prática, a nossa vida em família, o nosso testemunho, para que sejamos muito mais valiosos do que qualquer dinheiro, ouro, prata e joias, e com a vida em Jesus e a vida comunitária de igreja, as pessoas vejam o brilho perfeito de Jesus, cuja pedra, a pedra angular, é a pedra mais preciosa que esse mundo já viu. Usa a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui, para sermos relevantes nesse mundo como joias trabalhadas pelo ourives. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém.